Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios ou 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenção dos corações. Então, antes de eu falar sobre esse lugar para vocês, eu vou dar uma pincelada, como é que isso aí chegou para nós. Porque quando vocês lerem a Bíblia, vocês têm que ter conhecimento. Então a Bíblia é dividida, vocês sabem, Antigo e Novo Testamento, que de Antigo não tem nada. É algo antes de Jesus, depois de Jesus, dividiram, mas provavelmente Esdras e Neemias compilaram o que nós chamamos de Antigo Pacto. E depois, na época de Jesus, vai vir um historiador após Jesus, chamado Eusébio, que vai começar a recolher as cartas de Paulo, os escritos dos apóstolos, ou de quem conviveu com Jesus, ou de quem conviveu com Jesus, e ele vai começar a comparar. Então, o que nós temos de Antigo Pacto, Esdras e Neemias compilaram 17 livros históricos, 5 poéticos e 17 proféticos, escrito em hebraico, uma parte em aramaico e outra parte em grego. Isso era a escritura que tinha na época de Jesus. Quando Jesus fala, as escrituras testificam de mim, porque ela é dividida na lei, que são os 5 primeiros livros, nos escritos, que são os históricos, e nos 17 proféticos. E aí vem Jesus, faz o ministério dele, passa o tempo, um historiador chamado Eusébio começa a recolher as cartas de Paulo, os escritos sobre Jesus pelos apóstolos, por quem conviveu com os apóstolos, porque no mesmo, vamos chamar, recipiente, que estava um livro de Isaías, começaram a colocar a cópia da carta de Paulo, a cópia do livro de Mateus, a cópia do livro de Lucas. Então, o pregador ia puxar lá Jeremias, às vezes ele puxava, vou puxar 1 Coríntios. E aí então, aquilo foi sendo confrontado, tipo assim, como não tinha a imprensa de imprimir livro, eu contratava os escribas, e a igreja de Corinto pedia para a igreja de Éfeso, se a igreja de Éfeso tinha uma cópia da carta de Paulo de Éfeso. Então a igreja de Éfeso mandava a cópia para Coríntios, e Coríntios mandava a cópia para Éfeso, de tal forma que foi se multiplicando os escritos em todas as igrejas. Eusébio então vai correr às igrejas e confrontar se a carta de Éfeso que estava em Corinto é a mesma coisa da carta de Éfeso que estava na Galácia, ou se era a mesma que estava em Éfeso. Ele confrontando faz o canon bíblico, que é o que você tem na mão. Então, não é algo que puseram para você crer e de repente você se esforça para vir para Israel numa fé louca, porque você é retrógrado, ignorante. Não. A Bíblia Sagrada é o livro mais verídico da face da terra. Pode tirar a parte espiritual. A pessoa não quiser crer na parte espiritual, tem direito. Mas a Bíblia não tem erro filosófico. A Bíblia não tem erro de história. A Bíblia não tem erro arqueológico. Tudo que a Bíblia diz existir, a civilização, a arqueologia mostra. Os reis, a história mostra. Então a Bíblia não tem erro filosófico, nem intelectual, nem de história. Agora, se a pessoa não quiser crer, tem direito. Mas você não está seguindo um livro que foi feito de qualquer maneira por loucos. Não. A Bíblia Sagrada, ela mesma se prova, ela mesma se defende. Reis tentaram destruí-la, cientistas tentaram destruí-la, mas a palavra de Deus continua firme. Ela mesma se prova. Você não precisa justificá-la, ela mesma se prova. Então, olha que coisa extraordinária. Esdras e Neemias compilam os 39 livros. Eusébio faz o canon que nós chamamos do Novo Testamento. E
Constantino vai mandar confeccionar as primeiras 50 Bíblias em grego, em forma de livro. E aí, a partir daí, nós temos agora a Bíblia na mão. Depois vem Jerônimo, que é um padre católico, vai fazer em latim. O Eusébio tinha feito em grego, mas Jerônimo faz em latim. Quem falava latim? Só quem morava em Roma. E com isso tira-se a possibilidade das pessoas lerem a Bíblia. E aí eu posso fazer qualquer coisa, eu posso enganar, eu posso dizer qualquer doutrina. O povo não tinha acesso à palavra escrita. Isso foi até 1500, quando inventa-se a máquina de imprimir livro. Qual o primeiro livro a ser impresso? A Bíblia Sagrada. E ela foi feita em alemão. Nesse mesmo período, tem o que se diz, os protestantes surgem através de Lutero. Então o povo começa a ter acesso à palavra de Deus, há um despertamento espiritual muito grande no mundo, e aí vai chegar até um rei chamado Tiago, que é a nossa versão King James, James em inglês é Tiago, e ele vai fazer uma versão em inglês, que é a que nós temos até hoje. Então, com isso, se prolifera a palavra de Deus, há um despertamento na Europa, da Europa para as Américas, e chegou até você. A Bíblia Sagrada não é um livro utópico, nem um livro de levianos, a Bíblia tem fundamento, tem veracidade. Por que eu trouxe vocês aqui? Aqui existe a comunidade dos essênios. Nós não vamos entrar no sítio, mas você vai ver biblioteca, você pode ver na pesquisa, na internet, tem resquício de biblioteca, tem os tanques batismais. Quem que cresceu nessa comunidade? João Batista. O que o João Batista faz? Ele sai daqui, vai para Jerusalém, igual vocês estão indo, e começa a pregar. E na comunidade dos essênios tem um costume, tem os tanques batismais, se batizava para tudo. Vamos purificar, batizava. Vamos fazer uma campanha tal, se batizava, purificar qualquer coisa. João então chega com a prática do batismo. Ele vai para Jerusalém, perto daqui, e aí ele começa a pregar o arrependimento e começa a batizar as pessoas. Eu te batizo para o arrependimento. Quem que vem passando? Jesus. Jesus olha aquela fila, entrou na fila. Quando ele chega, João fala, eu não vou te batizar, quem sou eu? Jesus fala, não, mas eu vou pedir esse negócio aí. Então eu tenho que cumprir a justiça. João Batista batiza Jesus, dizendo, eu te batizo para o arrependimento. E aí Jesus batiza, mas Jesus, quando ressuscita, ele põe um fundamento espiritual no batismo. E vai ser explicado nas cartas paulinas, que quando você é colocado debaixo da água, você morre com Cristo. E quando tirado da água, você ressuscita com Cristo. E é estabelecido o batismo não mais para o arrependimento, mas o arrependimento vai fazer com que você queira batizar e você recebe o nome de Jesus Cristo. Receber o nome de Jesus no batismo está em Atos 2, Atos 8, Atos 9, Atos 10, Atos 19, Atos 22. E por que isso aqui é importante? Porque os essênios estudavam muito. E eles escreveram vários manuscritos. O que aconteceu? Em 1947, quando? 1947. Tinha acabado a Segunda Guerra, 47. Meu irmão nasceu em 49. Em 1947, 2 pastores estavam caminhando por... Vocês têm que imaginar que todas essas montanhas, Davi fugiu muitas vezes por elas. Porque tem cavernas que só Davi conhecia para fugir de Saul. Ele passou por aqui várias vezes. Então, nessas cavernas que os essênios moravam, eles escreviam os manuscritos e, em 1947, 2 pastores estão caminhando, perderam uma cabra. Procura a cabra, procura, tinha um buraco. E aí descobriram vasos de mais de 2000 anos dentro daquelas cavernas.
foi pegar, tinha couro. Eles falaram assim, vão vender para sapateiro fazer sapato. Pegaram aquele couro todo, tentaram vender, não conseguiram, tentaram vender, até que chegou um expert e falou, peraí, isso aqui é manuscrito em pele de animal de mais de 2000 anos, da comunidade dos essênios. E aí foi considerado o maior achado de todos os tempos. Em 1947, quando acharam esses manuscritos, mais de 900 manuscritos. E o que é extraordinário, pergunta para mim? O que é extraordinário, pastor? Tem o livro de Isaías quase que completo, escrito antes de Jesus. Fala, e o que é extraordinário, pastor? O que é extraordinário, pastor? Literalmente igual ao nosso Isaías. Um livro escrito há mais de 2000 anos, ninguém adulterou, ninguém mudou, e é o mesmo Isaías, que tinha que ser Isaías. Tinha que ser Isaías, porque é profeta messiânico. Isaías podia ser rei, porque ele era da família real. Tinha que ser Isaías. Ele tem um ministério e um propósito que é diferenciado, e justamente acham o livro de Isaías, dentre 900 manuscritos que acharam, desculpa, dentre 900, existe uma cópia quase inteira do livro de Isaías, idêntica ao Isaías que você tem aqui. Então, por que é importante estar aqui? Vocês estão numa MBA, vocês estão fazendo um curso de verão de 15 dias, é uma faculdade de alto nível, ou seja, vocês estão crescendo espiritualmente, intelectualmente, filosoficamente, dentro de propósitos e projetos. Então esse lugar, os essênios escreveram e esconderam nesses jarros, sem saber que Deus estava preservando, para comprovar a Bíblia que você segue não foi adulterada, não foi mudada, é a palavra de Deus, fiel. Sim, eu sou fundamentalista. Quer me chamar assim? Pode me chamar. Eu creio que Deus fez o mundo em 6 dias, ponto. Eu creio que Deus é atemporal, para Ele não existe tempo. Os 6 dias é o nosso tempo, não o tempo de Deus. Então, para mim, não adianta me falar, isso aí. Não, eu creio na Bíblia literalmente, como a palavra de Deus. Então, por isso que eu fiz questão de passar aqui, para dizer para vocês, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é palavra. Verbo é palavra. É o Logos de Deus. O que é a Bíblia? Cadê a minha Bíblia? Isso aqui é Jesus vestido de português. Isso aqui é Jesus vestido da língua portuguesa. Você quer ouvir a voz de Jesus? Espera um pouquinho. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Você sabe o que acontece quando o pregador abre a palavra de Deus e traz ela? Jesus está falando com vocês. Ele é o Logos de Deus. Então, quando a gente vai num culto, temos os louvores que abrem o nosso coração, mas o mais importante num culto é a pregação da palavra de Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que transforma a vida de um pecador, que pode ter o poder de convencimento para uma pessoa se converter, que responde, que direciona. Essa é a palavra. E por que ele disse, escondi a tua palavra no meu coração? Porque se você for ver outro salmo, ele fala, eu não escondi a minha justiça, eu não escondi a minha verdade, eu demonstrei. Mas a palavra de Deus, ele falou, não, isso aqui é coisa íntima. Eu escondi a tua palavra, não para mostrar para os outros, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sim, eu acho Qumran um dos lugares mais emblemáticos e mais fortes, quando a gente vem para Israel. Porque tem os tanques batismais, dizendo que batismo que a gente faz não é algo louco. Foi assim que Jesus determinou, porque João Batista, Jesus não tinha costume de batizar. Quem trouxe isso foi João Batista. E Jesus aceitou. E está aí em Qumran, os tanques batismais. Não é por aspersão, é por imersão, está lá.
Tem a biblioteca lá dentro. Tem os escritos achados. O que você precisa mais de prova? Mas eu não preciso de prova. Mas é bom. Eu quero mostrar para vocês que vocês não se esforçaram à toa. Vocês estão fazendo o que é correto, o que é verdadeiro. Amém. Nós estamos atrás da bênção. E o que nós seguimos é a palavra de Deus. Amém? Uma coisa que eu lembro que foi falada aqui em Qumran, que eu gravei da última vez, que eu achei muito legal, foi que quando os escribas copiavam a palavra, né, que eles tinham essa função, era tão séria que se eles errassem uma letra, eles não podiam riscar, nem apagar, nem jogar fora, porque aquilo era a palavra de Deus. Então eles tinham que abrir uma cova e enterrar aquilo e começar de novo, porque era algo sagrado. Então é muito levado a sério o que chegou na nossa mão até hoje. Amém. Vamos então, último louvor. Com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Me esvaziar de me transbordar de ti, os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti, os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo.